Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de maio de 2026. E hoje, né, nós estamos comemorando o aniversário do nosso irmão Fernando de Menezes, né? Mais uma primavera. Desejamos ao Menezes, né, nosso abraço, nosso carinho, muita saúde, muita paz, que o Senhor o envolva, que o Senhor o abençoe e que ele possa estar sempre junto a todos nós, né, trabalhando, buscando se melhorar cada vez mais, e nós possamos sempre contar com a presença, a amizade, o carinho, a ajuda desse nosso irmão querido Menezes. Eu, particularmente, já conheço Menezes, deve ter uns 25 anos dessa história. Não, até mais, Nossa Senhora, até mais, né? Nós estamos aqui em 26, nossa, deve ter quase uns 30, uns 40, 38 anos, pelo menos, eu acho, que eu devo conhecer o Menezes. Então, eu desejo a todos, né, a ele, a sua família, os votos de muitas felicidades, muita saúde, e que Deus o ilumine e que ele possa estar sempre aí ao nosso lado. Bom, um beijo no coração aí do Menezes. E que ele hoje deve estar comendo uns bolinhos bons aí, né? Tomando os refrigerantes, comemorando lá o aniversário dele. Um beijo a Denise aí. Até está até ó, com a boca suja de bolo. Ó, 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 ó. Dá um beijo no Menezes aí, Denise. Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos reunidos aqui em seu nome para estudarmos, aprendermos. Esse sermão da montanha é tão importante para todos nós, né? São ensinos maravilhosos que o Mestre deixou para todos nós. Então, que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade que o Senhor nos concede e que possamos deixar, permitir que esses ensinamentos toquem fundo no nosso coração, para que a gente possa realmente expressar, através da nossa palavra, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a beleza desses ensinos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, nós, como eu falei, nós estudamos, né, o Sermão da Montanha através dessa obra de Cláudio Fajardo, tá? O Sermão do Monte, Cláudio Fajardo. O Cláudio tem vários livros sobre sermão, né? Tem o Sermão do Cenáculo, tem o Sermão Profético. Nós vamos estudar todos eles, se Deus quiser. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 9, A Verdadeira Oração. E esse capítulo inicia com a seguinte passagem de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Diz assim: E quando orares, palavras de Jesus, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe
o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, uma passagem, né, muito contundente aqui de Jesus, principalmente quando ele diz, né? Quando fores orar, não seja como os hipócritas, porque esses hipócritas gostam, né, de fazer aquele escândalo para todo mundo dizer, oh, né? Então, eis aqui, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. E quando orarmos, a oração é o momento de sintonia com o Criador. Então, quando a gente se recolhe, né, seja onde for, para fazer uma oração, nós estamos buscando o quê? Fazer essa sintonia com o Criador, estreitar os laços com o Criador. Através dela, através da oração, comunicamos-nos com Ele. É como diz a nossa querida irmã Marilena Mota, né? É o DDD, é a descagem direta para Deus. Então, a oração é o momento de sintonia com o Criador. Através dela, comunicamos-nos com Ele, glorificando, agradecendo. É aquele Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós estamos o quê aqui? Glorificando o Senhor. Né? E Jesus deixou isso bem claro na estrutura do Pai Nosso. Rogando, agradecendo a Ele. Temos que sempre que agradecer, né? Aqui na nossa casa, a gente tem esse costume de iniciar nossas orações agradecendo. Agradecendo ao Criador, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos. Primeiro a gente sai agradecendo, né? Glorificando, agradecendo, rogando seu auxílio, de forma a nos sentirmos seguros no encaminhamento natural das coisas. A doutrina espírita, através da codificação kardeciana, tem nos mostrado que a oração mais agradável a Deus prima pelo dinamismo e pela real movimentação daquele que ora em favor de seus semelhantes, né? Então, quando a gente diz que ela prima pelo seu dinamismo, quer dizer, aquela oração que vem do teu coração, né? Aquela oração que você faz realmente, né? Querendo que Deus te ouça, sabe? Aquele desabafo é você com o Criador, né? Aquela conversa do filho com o pai, né? Então, isso aqui. A oração mais agradável a Deus prima pelo dinamismo. Quando você é sincerão mesmo, sabe? Você conversa com Deus, você abre o seu coração. E pela real movimentação daquele que ora em favor de seus semelhantes, tá? Todo o trabalho torna-se, assim, significativa a prece. Todo trabalho se torna significativa a prece. E como nos informa os espíritos codificadores, toda ocupação útil é trabalho. Então, quando você pega o livro dos espíritos, vocês podem até anotar aí, na questão 675, 675, está escrito assim, está do capítulo 3 da Lei do Trabalho, na parte das leis morais, né? Então, é lá na parte terceira, capítulo 3 da Lei do Trabalho. Então, tá lá, necessidade do trabalho, 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Os espíritos dizem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, ele fala aqui, todo trabalho torna, assim, significativa a prece.
todo trabalho do bem é uma prece. Tá? Todo trabalho do bem é uma prece. E como nos informa os espíritos codificadores, toda ocupação útil é trabalho. Aí, eu trouxe aqui um pequeno texto, quer dizer, é parte do texto, né? Da, da Joana de Anjos, que eu não me lembro se eu já compartilhei isso com vocês, mas eu vou pegar só um pedaço aqui. Deixa eu puxar para cá. Espera aí só um instantinho, gente. Deixa eu puxar aqui. Acredito que vocês estão vendo esse texto da Joana. Sim, Esse texto da Joana se chama Recorre à Oração. Tá? O texto é maior, peguei só um pedaço. Recorre à Oração, da Joana de Ângeles. Ela diz assim: ora, portanto, e sempre sem cessar. Então, olha só. Ora, portanto, sempre e sem cessar. Seguro de que o intercâmbio oracional é da terra para o céu, a fim de que se dê a correspondente vibração de amor provinda do céu para a terra. Então, nós temos que promover esse intercâmbio oracional com o céu, para que haja o quê? A correspondente vibração de amor provida do céu para a terra. Então, eu elevo o meu pensamento ao alto, faço a minha prece para a espiritualidade e aguardo a resposta deles. É isso que ela está dizendo. Se você não eleva o seu pensamento ao alto, né? Não faz a tua oração, não busca conversar com o Pai, com Jesus, com os amigos espirituais, que resposta você pode esperar? Se você não evoca ajuda, não pede ajuda, não louva, né? Como? Não glorifica ao Senhor? Que resposta você pode esperar se você não pede, se você não agradece? É isso que ela está dizendo. A oração, no entanto, não se reduz apenas a palavras, iniciando-se no pensamento enriquecido de amor e de esperança, que busca o apoio e o conforto, a diretriz e a segurança provinda das regiões sublimes da espiritualidade. Então, né, essa oração não é apenas palavras soltas, ela tem que ser iniciada no nosso pensamento, né, enriquecido de amor, de esperança, né, porque nós estamos ali buscando o apoio, o conforto, o consolo, a diretriz, a segurança que a gente só encontra no alto. O eminente escritor e filósofo russo Leon Tolstói, em uma narração muito significativa, encerra o diálogo entre um sacerdote e um camponês afirmando: arar é orar. Quem ara, trabalha, né? E o que está escrito do livro dos Espíritos, na questão 675? Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. E o Cláudio Fajardo colocou: todo trabalho torna-se assim significativa prece. Então, arar é orar. Sem dúvida, toda vez que se está trabalhando na edificação do dever em benefício do próximo, se está orando por meio da ação. Arar é orar. Todo trabalho, né, torna-se assim significativa prece. Então, quando você está, né, realizando o seu dever, quando você está buscando auxiliar o seu próximo, você está orando por meio da ação. E eu gosto muito dessa frase, essa expressão, arar é orar.
Eu vou só descer um pouquinho para a gente ver quando é que esse texto foi escrito, né? Está aqui, Joana de Ângeles, o texto. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em 17 de abril de 2019, tá? E publicado em 2023. Então, essa mensagem foi psicografada em 2019, mas só em 2023 ela foi divulgada. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Então, arar é orar. Muito bonita essa expressão da Joana, né? Voltando aqui ao Cláudio Fajardo. Aí ele diz aqui: depreendemos. Ah, gente, antes de eu voltar, eu vou ficar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Apesar que já deve estar aí na mesa de vocês, como o Livro dos Espíritos, que vocês sabem que vai fazer estudo, tem que ter Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios pertinho da gente, para a gente poder lançar a mão com facilidade. Então, aqui, depreendemos de tal raciocínio, quer dizer, que a todo instante é oportuno estarmos em atitude de prece. Às vezes a pessoa diz assim: ah, quer dizer que eu tenho que estar o tempo todo assim? Não, não é isso. Não é isso. Atitude de prece não é isso. Que devemos estar em atitude, mas devido às nossas viciações, poucos são os momentos em que nos achamos preparados para tal, tornando desta forma raro o momento em que comungamos com as forças criativas da vida. Então, ele disse isso, né? E a todo instante é importante estarmos em atitude de prece. O que é atitude de prece? É estar em uma situação em que o nosso jeitinho ali não seja desagradável aos bons espíritos. Que a gente esteja sempre com o nosso pensamento num bom padrão, né? Num alto padrão. Que a gente não se deixe levar por coisas desagradáveis. Que a gente esteja sempre ali, irradiando alegria, bem-estar, né? Sempre pronto, se a gente vê alguma coisa, fazer aquela análise, sem criticar o outro, estar sempre num bom estado de ânimo. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que fazer o esforço, sabe? De dizer assim, imaginar assim: se Jesus, por algum momento, se aproximasse de mim, ele se sentiria bem ao meu lado, né? Vamos até diminuir, tira Jesus. Se um bom espírito, né? Se um bom espírito se aproximasse de mim nesse momento, ele se sentiria bem estando ao meu lado, não é? Às vezes você está em algum lugar e alguém se aproxima de você. Aí fica conversando, conversando, você sente que a pessoa gosta de estar ali. Depois a pessoa mesmo verbaliza: nossa, eu me senti tão bem aqui do teu lado conversando com você. É isso, é isso. Né? Quando você vê que a pessoa está ali com você, está trocando, e você está conversando com ela, e no final ela diz: ah, que pena mas eu tenho que ir para casa. Ah, mas foi tão bom te encontrar, foi tão bom ficar aqui conversando com você. É isso aí. É você estar, sabe, em constante atitude da prece. Você está, ó, passando uma boa vibração para aquela pessoa. Ela vai para casa mais, sabe, tranquila. Às vezes ela estava até meio chateada, mas encontrou você, deu um abraço, bateu um papo, sabe? Até conversou trivialidades. Não quer dizer que tenha conversado coisas da casa espírita, não. Conversou trivialidades. Mas ela se sentiu tão bem perto de você. Você passou, sabe, uma energia boa para ela. Né? Ela diz: ah, que foi tão, olha, foi tão bom te encontrar agora. Eu estava meio para baixo. Ah, mas eu tô, ó, conversamos, rimos um pouco. Ela vai para casa mais leve.
Você está, né, demonstrando que você está numa atitude, né? Você está ali em atitude de prece. Mas, como ele diz, mas, devido às nossas viciações, poucos são os momentos em que nos achamos preparados para tal, tornando desta forma raro um momento em que comungamos com as forças criativas da vida. Às vezes você também fica mais assim, ai meu Deus, esse país está uma droga. Eu ia querer morar em Portugal, queria morar na Europa, porque esse país está uma droga. Sabe, você tudo reclama. Você reclama de tudo, você reclama dos governantes, você reclama do vizinho, você reclama do jornalista da televisão, você reclama do filho, do marido, da casa, você reclama de tudo. E aí você não pode estar em estado de prece, né? E esse negócio de se viver reclamando só no vício mesmo, né? Tem pessoa que passa o tempo todo reclamando. É um vício, né? É um vício. Por isso Jesus afirma: quando orares, a mostrar-nos a oportunidade de assim fazermos. Ele diz, quando orares, age assim, assim assado. Age de maneira diferente que você age todo dia. E o como nos posicionarmos corretamente no atendimento deste desiderato, deste objetivo, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, ou não seja como aquelas pessoas amargas, não é? Então ele fala, quando orar, está nos mostrando a oportunidade de fazer isso e, e o como nos posicionarmos corretamente no atendimento deste desiderato. Não sejas como os hipócritas. Não sejas, isto é, jamais haja de tal forma. O ser, quer dizer, não sejas, verbo ser. Né? O ser, que é o verbo, é definido pelo fazer-se. Não se faça dessa forma. Ninguém é desta ou daquela forma ao acaso. Cada qual é como se fez. Aí o pessoal diz assim, né? Ai, ele é muito amargo também, coitadinho. Não é? Tanta gente perseguindo aquela pobre criatura. Não, ele não é amargo porque as pessoas o perseguiram daquela maneira. Ele é amargo porque ele se fez desta maneira. Porque tem pessoas que passaram por dores acerbas e não são amargas, são vibrantes, são alegres. Você diz assim, meu Deus do céu, eu não sei como é que essa criatura pode ser tão alegre assim. Se eu conheço a história dela, eu sei como ela é. Meu Deus, se eu tivesse meia hora dessa vida aí, eu acho que eu estava caída. A gente não vê gente assim, que está passando uma situação muito difícil. Gente, eu visitei desde 1990 até mais ou menos 2015. Eu vou até estou fazendo até a continha aqui. São 25 anos. Durante 25 anos, eu visitei o hospital do Curupaiti. 25 anos. Isso era semanalmente. Durante o período era toda sexta-feira, do outro período era quinta-feira. E visitava os pacientes lá nos pavilhões, que eles ficam dormindo, aqueles que não têm casa, né? Tem outros que tinham casa lá. E eu tive um amigo nesses 25 anos, chamado Newton Guap. Quando eu o conheci, ele vivia no pavilhão.
eu conheci no pavilhão. Foi ele que me convidou a ir toda semana para fazer o culto com ele. Que a gente chegava, entrava nos quartos, perguntava se eles queriam uma prece, eles diziam que sim. Aí você lia um pedaço de um livrinho, uma página de um livrinho, fazia um pequeno comentário, né? E depois a gente aplicava o passe. Éramos de dois em dois. Um dia eu entrei no quarto dele, aí eu sempre chegava, né? Batia aquele papinho, sempre gostava de conversar, né? Sempre gostei. Ia conversando com ele, depois deu passe. Quando terminei de dar o passe, ele virou para mim assim: a senhora não quer vir mais? Ele já era cego. A senhora não quer vir mais cedo que eu chegar? A gente chegava lá por volta de umas 5 horas. Começava as visitas. A senhora não quer vir um pouquinho mais cedo? Porque eu acho a voz da senhora tão bonita para ler um pouquinho para mim antes. Eu falei, "Sei." Aí eu chegava lá. Por volta de. Começava no Curupaiti, começava, se eu não me engano, umas 6 horas que a gente começava, que a gente ia para a Casa do Amazonas, lá fazia um grupo, né, uma prece, uma reflexão, depois saía da Casa do Amazonas para ir para os pavilhões. Então, eu chegava lá por volta de umas 4h30 e ficava. Eu com ele, às vezes tinha mais um amigo, e eu levava outros livros da doutrina, lia, comentávamos. Às vezes ele gravava, na época, fita cassete, né? E ele dizia assim: a senhora se incomoda que eu grave? Aí o amigo dele tinha um toca-fita e gravava, porque ele dizia assim: porque depois que a senhora foi embora à noite, eu fico ouvindo novamente. E ele gravava. Então eu ficava lá, né? E às vezes ficava ele sozinho, mas às vezes ele convidava outros amigos. Gente, aí depois, anos depois, ele ganhou uma casinha lá dentro. E aí eu ia nos pavilhões e depois eu ia para a casinha, onde ele morava, numa casinha com mais a esposa, né? E o cunhado, que eram todos jansenianos. E a gente ficava lá, né, fazia o culto no lar, e depois eu me tornei da família. Eu ia para lá, almoçava com eles, jantava, tinha festa de aniversário, Natal, todo Natal, normalmente dia 23, às vezes dia 24, eu ia cear com eles. A gente fazia uma ceia, que era o almoço, era a ceia, né? Então, às vezes era dia 22, dia 23, já aconteceu algumas vezes ser dia 24, meu almoço era lá na casa deles, dele com os amigos ali. E, gente, eu conheci inúmeros irmãos rancenianos lá. Muitos já desencarnaram durante esses 25 anos, desencarnaram lá. Mas que gente alegre, sabe? Pessoas cegas, pessoas que. Esse meu amigo de Newton Guapo foi colocado lá pela família com 16 anos. Ele morreu com 80 e poucos anos. Foram 70 anos de Curupaiti. Quando ele entrou lá com 16 Ele anos, foi diagnosticado com 16 anos. 16 anos. Ele morava no Novo, né? Mas ele não tinha, quando ele entrou lá aos 16 anos, ele não tinha sequelas, assim, marcas no corpo, não, entendeu? Mas o médico diagnosticou, a família tinha que colocá-lo lá, entendeu? Tinha que colocar. E aí ele ficou uns 5 anos lá, aí a doença não apareceu no corpo. Aí o médico mandou para casa. Ele foi para casa, ficou mais ou menos 2 anos em casa. Aí ela veio. Aí ele foi para lá, e com o passar do tempo, a doença, pensa, 70 anos antes, não era o tratamento como é hoje, né? E aí a doença foi se agravando, aí todas as, vamos dizer, as extremidades vão sendo atacadas. Os dedos, tanto que os dedos dele eram tudo assim, né? Os dedos vão sendo atacados, dedos das mãos, dedos dos pés. Aí ele amputou um pé, depois ele amputou outra perna, depois veio a visão. Aí perdeu a visão, né? E aí o corpo começa a sentir todo. E aí ele foi para a cadeira de roda, aquela coisa toda. Era um médium de psicofonia, trabalhou muitos anos na mesa mediúnica do Centro Espírito Filhos de Deus. Daí tinha outras mediunidades também, né? Mas, olha, quando a gente se reunia lá na casa dele, outros rancenianos vinham, né? Também para participar. Gente, a gente ria, eles contavam histórias, sabe?
E mesmo as histórias tristes, contava a história de um amigo de lá, as bobagens que acontecia lá entre eles, né? Tocava gaita, o Newton tocava gaita beça, sabe? Eu cheguei a depois comprar uma gaita para ele. Ele tocava uma gaita, um tocava gaita, o outro tocava violão, aí fazia aquelas serenatas. Gente, muito alegre, muito alegre. E com razões para terem muitas dores e sofrimentos. Muitos perderam os filhos que nunca mais puderam ver, outros tiveram a casa onde eles moravam e, quando saíram de lá, queimadas, queimada. Entendeu? Tem um amigo meu, já desencarnou, era de lá, ele contou para mim, disse, Rose, eu saí de lá, fui internado. Quando eu fui internado, ele era sapateiro. Quando eu fui internado, cheguei na colônia, eu vi que na colônia eu podia trabalhar como sapateiro. Então, eu pedi uma licença e me foi permitido voltar, acho que era do Paraná, voltar à minha casa do Paraná para buscar minhas ferramentas de sapateiro. Porque eu fui para lá e não levei nada. Quando eu cheguei, tinham tacado fogo na minha casa. E meus filhos tinham sido levados para os parentes que não queriam me ver e não deixaram eu ver meu filho. Tacaram fogo na casa dele, entendeu? E aí ele voltou. Era em São Paulo, a colônia, depois ele veio para o Curupaiti, aqui. Então, eram pessoas alegres, que passavam por dores terríveis. Eu fiquei sabendo, ao longo dos anos ali, de histórias de uma tristeza de uma companheira nossa lá, que era enfermeira, ela contando a história dela. Veja só, ela foi internada lá também. Na história dos Rancenianos, não sei se vocês conhecem uma escola que tem ali perto da Eurípides Barçanufo, que tem o nome de uma grande mulher que se ajudou muitos rancenianos. É uma escola que tem quase em frente ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Quem conhece o Eurípides Centro Espírita, tem uma escola. Eunice Wilver. Ela, eu disse Ive, é considerada entre os rancenianos, é assim uma personagem, né, que muito fez pelos rancenianos. Mas essa minha amiga, ela tinha uma raiva terrível da Eunice Weaver, porque ela conheceu a Eunice Weaver quando ela era criança. A mãe dela era ranceniana e eles vieram de trem. Ela era criança, criança. E aí veio o pai, a mãe e mais uns 4 ou 5 filhos para o Espírito Santo, onde a Eunice Weaver vivia, que ela trabalhava numa colônia de ranceniano na administração. E essa amiga minha era criança. E tinha uma coisa chamada lá parlatório. Você internava a pessoa e você não podia mais ter contato com aquela pessoa. Então, as crianças, quando o marido e os filhos iam ver os pais, ficava o doente ali, aí tinha um balcão largo e a família ficava lá, do lado de cá. E ela, era assim que as coisas aconteciam. E ela, como tinha seus 5, 6 anos, ela queria abraçar a mãe dela. Mas a Eunice Weaver não permitia. E ela desenvolveu uma raiva por causa disso. Você imagina, né? Criança de colo, queria abraçar a mãe, não pode tocar na mãe. Não podia tocar na mãe, que era proibido. Muitas mulheres rancenianas que estavam grávidas, o filho nascia, eles retiravam a criança e levavam. Essa minha amiga, depois que aí ela cresceu, né? Ela se casou, ela teve 2 filhos, um casal de filhos. Os filhos dela foram retirados dela e levados para aquele lá na Santa Maria. Não tem Pau da Fome? Não tem Santa Maria? Santa Maria tinha um hospital e um orfanato. Eu conheci o orfanato, que eu fiz um trabalho lá. As crianças eram levadas para esse orfanato, crianças pequenininhas, filhos dos jacenianos, e não podiam mais ver a mãe. E daquele orfanato, eles eram adotados ou não por outras famílias. Os filhos dela não foram adotados, ficaram lá.
E imagina o orfanato de crianças, filhos de rancenianos, órfãos de pais vivos, mas que estão condenados num asilo onde não sairão jamais. E aquela criança nunca mais vai ver seus pais. E nesse orfanato, a gente sabe, existe todo tipo de abuso contra essas crianças, todo tipo de violência. Os filhos dela foram para lá e só saíram com 18 anos. A menina conseguiu superar os traumas. E quando essa minha amiga, já mais velha, com seus 50 e poucos anos, saiu da colônia, porque hoje, né, pode sair para se tratar e continuar o tratamento em casa. A filha foi morar com a mãe. E ela conseguiu, aparentemente, superar os traumas. Mas o filho dela, não, não. Por quê? Porque ele nunca conseguiu vencer toda aquela dor que ele passou no orfanato. E aí ele tirou a própria vida com 19, 20 anos. Né? E isso tudo quem me contou foi ela. Agora, uma coisa interessante para você ver. Quando ela estava com seus 16 anos, ela não tinha sequelas muito grandes. As sequelas dela eram mais no pé e nos pés. E como ela usava sapato, quase ninguém via. Então, ela pediu ao diretor do hospital o seguinte: eu quero estudar, porque, bem ou mal, lá dentro da colônia, tinha uma escolinha onde ela foi alfabetizada, né? Porque ela também, quando se descobriu, parece que ela estava com hanseníase, foi com os 12, 13 anos. Ela foi internada. Então, lá dentro da colônia, tinha uma escolinha onde ela aprendeu a estudar. Fez o primário, o ginásio, né? Aí ela disse assim: eu quero estudar, eu quero ser enfermeira. Aí o diretor falou: de jeito nenhum. Não pode. Você não pode, você é doente. Você não pode ser enfermeira. Ela, mas eu não tenho marcas no corpo. Não, você não pode, é proibido. O que que ela fez? Veja só, ela, ela pediu ajuda aos 3 ou 4 pacientes de lá. A maioria eram homens. O que que fizeram? Pode deixar, a gente vai ajudar você. Eles fizeram um buraco no muro da colônia do Curupaiti, ali em cima. Um buraco no muro. O que que ela fazia? Ela, à noite, ela ia lá para o meio do mato e eles davam toda a proteção para ela. E ela trocava de roupa, botava uniforme, que ela foi para uma escola técnica, um negócio assim que, de enfermagem, tinha que botava uniforme, descia o barranco no mato escondido, os pacientes se reuniam, davam dinheiro para ela pagar passagem, ela ia para a escola, estudava, depois ela voltava, e eles ficavam lá no meio do mato esperando ela, né, para tomar cuidado para ela não sofrer nenhum problema, né? E ela voltava. Gente, ela estudou 3 anos assim, ninguém sabia. Até que um dia ela chegou para o diretor do hospital e disse para ele: ó, amanhã vai ter minha formatura. Ele olhou e falou: eu me formei em técnica de enfermagem. Aí o diretor: como? Ela está aqui, ó, declaração da escola. Eu tenho que estar na formatura para receber meu diploma. Aí o diretor não entendeu, mandou verificar, e o diretor da escola falou: realmente, a aluna assídua, todos os dias ela vem à aula, estuda, faz os trabalhos, tira ótimas notas, vai se formar. Aí o diretor não teve outro jeito de deixar. Ela se formou, fez técnica de enfermagem e depois foi trabalhar no Curupaiti. Trabalhou mais de 30 anos no Curupaiti como enfermeira e se formou assim, fugindo à noite. E ela me Qual contando. era o nome dela? Esqueci o nome dela. Ela não está mais. Eu acho que ela já até desencarnou. Ela já desencarnou. Ela contando a história, eu ria, dava vontade de rir. E ela ria contando a história de como era, o que que ela teve que fazer para estudar, porque ela só tinha problema nos pés e ela botando um tênis não aparecia, entendeu? Não aparecia. Gente, eu convivi, como eu falei com vocês, 25 anos na colônia, abraçando o ranceniano, beijando o ranceniano. Nunca peguei a doença. Nunca peguei a doença. Então, gente,
Vocês vejam como são as coisas. Mas o preconceito, até hoje. Sendo que hoje quase não tem mais paciente assim internos, né? Que aqueles mais velhinhos, a maioria já morreu. Aqueles que eu conheci, a maioria já morreu. A maioria já morreu. Acho que não tem assim mais nenhum, porque o Guape era um dos mais velhos. Então, o que tem lá é um ou outro assim, mas faz o tratamento, vai para casa, né? E as casas que estão lá são dos parentes, porque às vezes a família podia ficar numa casinha lá, enquanto o parente estava internado, morrendo o parente, a família continuava lá. E hoje, quando a doença aparece, você fazendo logo o tratamento, né? No posto de saúde, meio da medicação, a coisa fica boa. Mas, como a gente estava falando aqui, né? É a questão da alegria, é a coisa como ele diz aqui, né? Ninguém, o ser é definido pelo fazer-se. Ninguém é desta ou daquela forma ao acaso. Cada qual é como se fez. Então eu vi gente ali de uma alegria, sabe? Contando piadas, histórias do passado, falando das brincadeiras que um fazia com o outro. É só ali, em vários outros. Se você for, de repente, no Hospital do Câncer, você vai encontrar pessoas que estão ali, né, com humor, rindo, conversando. E você, às vezes, pensa que vai até lá para levar a alegria àquelas pessoas. Você que sai de lá renovada, com a alegria, quantas vezes eu chegava lá chateada e ficava ali 2, 3 horas com ele, descia, sabe, com a alma leve. Descia com a alma leve. Então, essa frase, eu gostei muito dessa frase que o Cláudio Fajardo coloca aqui. Cada qual é como se fez. Então, não é o outro que me leva a ser assim ou assado. Sou eu que me torno dessa forma. Uma pessoa alegre, uma pessoa dinâmica, uma pessoa de bem com a vida, ou uma pessoa amarga, aquela que anda com a nuvenzinha na cabeça, saindo raios e caindo água, não tem aquele bonequinho? Tem gente que é assim. A pessoa se fez daquela maneira. E aqui ele continua, né? O Cristo, nosso guia e modelo, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que o Cristo é o nosso guia e modelo, abre novas perspectivas de vida. Inclusive, eu gosto muito, porque, gente, vamos e convenhamos, tem uns filmes aí da vida de Jesus que dá licença, que é um horror. É um horror. Eu não gosto dele. Eu me lembro que foi uma Semana Santa, que o Bira resolveu passar para a gente, lá no centro, o filme, era na Sexta-feira da Paixão, sobre Jesus, a vida de Jesus. Gente, eu tenho horror, desculpe, desculpe a espiritualidade, daquela cena, quando botam Jesus na cruz e... Gente, o filme... Não, aí quando chega aquela cena, eu fiquei assim o tempo todo, ó. Porque cada martelada é um soco no meu estômago. Então tá lá aquela cena. Aí botou a telão, né? Eu, automática, eu já baixei a cabeça, fechei o olho e fiz assim, ó. Para não escutar aquelas marteladas. Que aquilo, para mim, é um suplício. Eu tenho certeza que se eu chamasse Jesus, vem cá, meu mestre, me diz uma coisa. O que o senhor acha dessa cena? Ia dizer, apaga. Quem disse que Jesus quer aquilo? Quer ver aquilo? Tem um filme que eu adoro, que eu gosto demais, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus. O Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mostra Jesus ali, conversando com os companheiros, quando chega a turma do templo prender Jesus. Prendem Jesus, até aquela cena de Pedro, ele vai embora.
Depois, a cena que mostra do Calvário é a seguinte: vem um homem lá com seu burrinho, tipo assim, o trabalhador do campo, ele para numa ravina e, de repente, ele olha para o alto, bem longe, muito longe, longe mesmo. Tem um morro e ele, de longe, vê várias pessoas andando, tipo uma procissão, e ele vê de longe, desse tamanhozinho, um homem carregando uma cruz. Sabe aquela coisa como se você estivesse olhando para uma distância de uma montanha bem longe, e você ficasse olhando ali alguns segundos, aquele monte de gente subindo a montanha, e não dá para ver, porque é como se fosse a montanha, o sol batendo, e aí você só vê aquelas figuras tudo de preto, tudo em preto, entendeu? Porque o reflexo do sol não deixa você ver os detalhes. Você vê aquelas sombras em preto e aí você vê um homem carregando uma cruz, mas tão distante que você não consegue identificar o que seja. Aí corta a cena. Aí depois já mostra depois os discípulos conversando. Eu acho sensacional isso. Porque, gente, aquela martelada, pá! Ah, aí você conta. 3 pregos no pé, 2 pregos, cada martelada, né? O prego, gente, dá licença, é desse tamanho. Rose, os filmes sobre Jesus antigos eram assim, né? Eram dramático, Não, mas o novo né? também tem um aí daquele menino, né? Que Jesus, Nossa Senhora, Mas os antigos eram piores era. ainda. Não, mas não, aquele ator, que era ator, diretor de cinema, ele fez um filme de Jesus que só falta aparecer o fígado de Jesus, quando aquele chicote bate. Eu esqueci o nome, até do diretor. Ele é um ator famoso, né? E Mel ele, Gibson. Mel Gibson, gente, aquilo é um horror. Aquilo é um banho de sangue. É um banho de sangue, aquilo. É um horror. É traumatizante ver aquilo. Eu tenho certeza que Jesus não quer que a gente se lembre dele pelas gotas de sangue que vão cair. Gotas não. No filme do Mel Gibson são litros de sangue que vão cair do corpo dele. É um horror. É claro que a gente sabe que a tortura, naquela época, era assim mesmo. Mas é preciso mostrar isso ao vivo e a cores? É claro que Jesus não quer isso. E esse filme, o Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, ele é bom, que mostra Jesus caminhando pelo campo com os discípulos dele, quando eles viajavam a pé. Então, às vezes, tinha que ir de uma aldeia a outra, de uma cidade a outra, e eles iam pelos campos brincando, sabe? Um mexendo com o outro, Jesus brincando com os discípulos, fazendo aquela aposta: quem é esse? Quem é esse? Aí um dizia, é fulano de tal. Aí Jesus ia, dava aquele tapinha na cabeça. Aí todo mundo via, dava tapinha na cabeça do colega. E eles iam. E assim eles iam viajando. Mas era claro que era assim. Viagens de 3, 4 dias ia ser todo mundo assim. Não! Eles iam brincando, pegando flores do campo, parando para comer, rindo, sabe? Jesus contando histórias. E é muito legal, sabe? Mostra aquela amizade entre eles e não tem essas cenas horrorosas de tortura. Não tem essas cenas horrorosas de tortura, né? Então ele fala aqui: o Cristo, nosso guia e modelo, abre novas perspectivas de vida. Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é alegria. É claro que ele não quer essas cenas dantescas sendo passadas para a gente, aonde cada martelada dói o teu coração, e tu fica, pelo amor de Deus, para cada prego daquele entrar no pé era 3 marteladas. Uma coisa horrorosa, né? A gente não está dizendo que Jesus sofreu, mas é horrível você ficar o quê? Revivendo isso. Da mesma maneira que as pessoas ficam revivendo uma malhação de Judas. Pelo amor de Deus. É horrível esse tipo de coisa, né? E eu tenho certeza que Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente lembre dele como? Ensanguentado na cruz? Ou lembre dele através dos seus ensinamentos? Através dos seus ensinamentos, né? Então, isso aqui. É conveniente deixar velhos hábitos e ajustarmos-nos
a novos condicionamentos direcionados à evolução do ser imortal. Transparência e coerência com os novos princípios adotados tornam-se, desta forma, elementos imprescindíveis à nossa conduta, na busca de atingirmos o objetivo expresso no vir a ser. Vamos pegar aí o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 17. Então, ele diz aqui, né? Ele diz assim: é conveniente deixar velhos hábitos e ajustarmos-nos a novos condicionamentos direcionados à evolução do ser imortal. Transparência e coerência com os novos princípios adotados tornam-se, desta forma, elementos imprescindíveis à nossa conduta, na busca de atingirmos o objetivo expresso no vir a ser. Depois não fecha o evangelho, não. Carmen, lê para a gente, no capítulo 23, Estranha Moral, o item 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral, as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Então, gente, é o que ele diz aqui: transparência e coerência com os novos princípios adotados, né? Então, tornam-se, desta forma, elementos imprescindíveis à nossa conduta na busca de atingirmos o objetivo expresso no vir a ser. Então, a doutrina espírita, né, ela vem nos mostrar essa verdade. Não podemos mais ficar ligados àquelas coisas pesadas do passado. O próprio Espiritismo, no século XX, né? Era ainda aquela coisa do o hino do espírita, né? Vamos juntos, aquela coisa arada toda, né? Aquela coisa, né? Bem fechada, bem cerceada. Não, ele diz aqui: o Cristo abre novas perspectivas de vida. É conveniente deixar velhos hábitos e ajustarmos-nos a novos condicionamentos direcionados à evolução do ser imortal, transparência e coerência. E a doutrina espírita vem nos trazer isso, vem nos trazer, ela é dinâmica, né? Progressista. Então, a gente tem que seguir em frente, numa visão, né, mais aberta. Hoje, nós não passamos mais por aquelas perseguições que eram passadas do início, que eram perseguições físicas mesmo, né? Hoje, elas são mais de efeito moral, de ordem moral, né? Agora, estas que estão agora acontecendo contra o espiritismo, ela não vai durar milênios como durou aquela. Ela vai durar poucos anos, né? Então, nós temos que sempre ter essa visão, né, progressista das coisas, abertas, não ficarmos presos àquelas coisas arcaicas. Né? Temos que, não é dizer que virou bagunça, mas a gente tem que ter uma visão mais aberta. Então, por exemplo, esse fato que eu contei aí do toda Semana Santa ter que assistir aqueles filmes, né, de Jesus, porque aí a gente só vai lembrar de Jesus
pelas marteladas do prego. Não, a gente tem que lembrar de Jesus pelos seus ensinamentos, pelo o quão modernos são os ensinos de Jesus. Tanto que a gente pode aplicá-los tranquilamente dentro do mundo que a gente vive hoje. Né? A gente diz, nossa, quando a gente estuda aqui, como é atual, né? Como é atual as palavras de Jesus. Então a gente tem que, né, se renovar, deixar de lado essas coisas velhas, arcaicas. Vamos voltar aqui. A hipocrisia. Voltei ao Cláudio Fajardo. A hipocrisia é característica daquele que tem uma palavra e outra ação. Então, esse é o hipócrita, né? Que fala uma coisa e faz outra. É fácil e até comum chamarmos os escribas e fariseus de hipócritas. Jesus várias vezes usou esse termo, né? É fácil e até comum chamarmos os escribas e fariseus de hipócritas, repetindo o Cristo, mas sem a autoridade que lhe é própria. Porque às vezes a gente diz escribas e fariseus hipócritas, mas a gente não tem autoridade para falar isso, como Jesus tinha. O difícil é realizarmos uma autoanálise sincera e vermos até onde não estamos sendo mais hipócritas do que qualquer deles. Porque Jesus dizia, escribas e fariseus hipócritas. Ele falava, mas ele jamais foi hipócrita. Jamais foi hipócrita. Agora, nós, quando muitas vezes chamamos o outro de hipócrita, aí a gente tem que parar e pensar. E eu, quantas vezes agi com hipocrisia? E se agir com hipocrisia, eu tenho condições de criticar alguém? Não. Então, a autoridade moral de Jesus está ali. Ele tinha essa autoridade, porque ele nunca foi hipócrita. Nunca foi. E nós, muitas vezes, somos até muito mais hipócritas do que aqueles homens eram naquela época. Será que já teve na história da humanidade um povo tão esclarecido quanto nós, os espíritas? Não é para a gente pensar? Quanto, na atualidade, do ponto de vista moral, nós temos sido beneficiados com orientações que, às vezes, até é dura para a gente. Né? Às vezes é dura para a gente. A gente diz assim, nossa, né? Cada coisa que a gente para, ouve assim, aí a gente coça a cabeça, né? Porque bate lá dentro. E a gente sabe que é verdade. A gente sabe que é verdade. E toda vez que a gente escuta algo desse tipo, na verdade é um convite para fazermos a reflexão. Questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Porque quando a gente lê alguma coisa assim, como nesse caso aqui, né, quando ele diz o difícil é realizarmos uma autoanálise sincera e própria. Não, o difícil é realizarmos uma autoanálise sincera e vermos até onde não estamos sendo mais hipócritas do que qualquer deles. E se a gente parar para fazer uma reflexão, a gente vai ver. Eu já fui muitas vezes hipócrita. E isso dói, porque a gente sempre quer pensar assim, hoje eu dei mais um passo à frente. Aí, quando você faz essa reflexão, você diz, ai, meu Deus, dói, que você se reconhece ainda um espírito com muita dificuldade, com muita dificuldade. É o servo, né? O servo, aquele que ainda precisa da mão do mestre para guiá-lo, é o servo. Aí ele diz aqui, como temos utilizado, pergunta para nós, espíritos, como temos utilizado todo este manancial de conhecimento? Como é que a gente tem utilizado tudo isso aí? É uma boa pergunta, né?
Em favor de quem temos agido? Será que a gente tem agido, pelo menos, em favor de nós mesmos? Porque se a gente está recebendo muito, é pensar o quê? Nossa, eu estou recebendo muito, então, né? Que maravilha. Eu devo pensar assim. Nossa, estou recebendo muito. Eu estou melhorando muito também. A codificação é clara. Jesus deve andar na vanguarda de nossos anseios. Kardec é objetivo. Verdadeiro espírita é aquele que não mede esforços para realizar sua transformação. É bom a gente sublinhar. Moral. É preciso meditar, escutando novamente o distribuidor da vida eterna. Então, Kardec é objetivo. Verdadeiro espírita é aquele que não mede esforços, que está sempre procurando, né, se melhorar. Não mede esforços para realizar sua transformação moral. É preciso meditar, escutando novamente o distribuidor da vida eterna. Não sejais como os hipócritas. Aí eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, capítulo 15, item 10, lá no segundo parágrafo. Capítulo 15, que é fora da caridade de uma salvação, item 10, segundo parágrafo. Alberto, você pode ler? Posso sim. É o Item 10. último parágrafo do item 10. Capítulo 15, item 10, último parágrafo. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a empreender os ensinos do Cristo, ela vos, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão não é só Não, e a mesma coisa. são, Não são, são uma só. são uma só e uma mesma coisa. Então, vou repetir. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos observantes sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo. Então ele diz, né, que o verdadeiro cristão são todos que praticam a caridade. Não importa a religião, a seita a que pertence. Qualquer um. Né? Então, qualquer irmão que esteja fazendo o bem para o seu próximo é um verdadeiro cristão, mesmo que não seja religioso. Porque tem muitos que se dizem cristão e não fazem nada para ajudar o seu próximo. E tem gente aí que nem acredita em Deus, mas pratica a caridade, como Jesus ensinou. Não é isso? Então, porque tem muita gente que, né, é o que ele chama o hipócrita.
Não, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou isso, aquilo, né? Bate no peito, estou com Jesus o tempo todo. E não faz nada de verdadeiro para ajudar seu próximo. Muito pelo contrário. É maledicente, é fofoqueiro, né? Faz o mal, agride, é ambicioso, é vigarista. E, no entanto, o outro que não frequenta nenhum templo religioso e diz que não acredita em Deus, está sempre pronto a servir. Então, Jesus disse aqui, é dito aqui pelo Paulo, né? Que, primeiro, verdadeiro espírita, porque tem muita gente que diz espírita que não é, e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E que todos que praticam a caridade, a verdadeira caridade, que é o amor em ação, são discípulos de Jesus, não importa a que seita pertença. Então, a mensagem aqui de Paulo para todos nós, né? Então, mais uma vez, a gente percebe o quê? Jesus está chamando a nossa atenção. Não sejamos hipócritas. E que o ser é definido pelo fazer-se. Ninguém é desta ou daquela forma ao acaso. Cada qual é como se fez. Então, que a gente busque sempre o Cristo, seus ensinamentos, para pautar a nossa vida, mas de maneira clara, né? De maneira alegre, de maneira objetiva, sem querer desvirtuar os ensinos de Jesus, sem querer trazer aquele fanatismo, aquela coisa tem que ser assim, tem que ser assado, não. E, como diz Kardec aqui, ó, Kardec é objetivo. Verdadeiro espírita é aquele que não mede esforços. Então, verdadeiro espírita é aquele que não mede esforços para realizar sua transformação moral. É preciso meditar, escutando novamente o distribuidor da vida eterna. Não sejais como os hipócritas. Então, muito importante esse ensino de hoje, né? Vamos deixando, se ainda temos aí alguns rasgos de hipocrisia, vamos deixando isso de lado. Vamos deixando de lado. Que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão e a hipocrisia não pode ser presente na vida dele, né? Temos que ser autênticos como Jesus. Porque quando Jesus falava hipócritas, fariseus, hipócritas, ele tinha autoridade moral para isso. Porque a hipocrisia nunca fez parte da vida dele. Agora nós, né, não podemos criticar tantos os companheiros, porque nós ainda temos esses rasgos de hipocrisia que precisamos ir eliminando aos poucos. Gente, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, ó, dia 13 de maio, a gente começa aqui. Pois se comprassem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas. Pois se comprassem em orar em pé nas esquinas. 13 de maio de 2026. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre a aula de hoje? Seguir a máxima de Kardec, buscar a nossa transformação. Agora, é óbvio que sem ser hipócrita, né? Sem querer mostrar que está fazendo, silenciosamente, humildemente, é um grande exercício para todos nós. É um grande exercício, né? A doutrina e o evangelho vem fazer todo dia, né? É um novo exercício, né? É um novo exercício, é trabalhando, trabalhando, a gente, né, se autotrabalhando, né? Mexendo aqui, é uma coisinha aqui, e vamos aperfeiçoando, vamos melhorando, vamos aplainando, e assim a gente vai caminhando.
Se Deus quiser, quando um dia nós deixarmos aqui o planeta, nós estaremos melhores, né? Mais equilibrados, mais aplainados do que quando aqui nós chegamos. Quantas coisas, né? Quantos ensinos, quantas orientações nós recebemos. E graças a Deus, graças a esse evangelho, graças a essa doutrina e graças aos esforços incríveis que esses espíritos amigos fazem para nos ajudar. Por isso devemos sempre agradecer a Deus, a Jesus, a todo esse conjunto de espíritos que trabalham dia e noite para nos ajudar a ser um pouquinho melhores do que nós somos. Então, vou pedir à nossa irmã Carmen, você faz a nossa prece de agradecimento, Carmen? Então, Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade de reflexão, essa oportunidade de encontrarmos em nós mesmos aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que ainda temos de primitivo, dessas paixões de baixa vibração que nós ainda carregamos, e que o Evangelho, essa, essa reflexão constante que o Evangelho nos traz, é necessária. É necessário estarmos sempre olhando para dentro e aquilo que ainda temos e não apontar ao outro aquilo que nós ainda temos dentro do nosso coração. É bem assim mesmo. Quando a gente aponta para o outro, é porque a gente ainda tem. Então, que Jesus abençoe essa nossa noite de estudos, graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Bem, meus irmãos, amanhã estaremos de volta às 16 horas para o estudo do livro Diversidade do Carisma, Luz do Mundo de Amélia Rodrigues, mas agora nós vamos passar para a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Que Deus abençoe a todos nós e, mais uma vez, Denise, leva o nosso abraço ao nosso irmão Menezes, que hoje está fazendo mais uma primavera, né? Que Deus o ilumine sempre. Então, deixa eu fechar aqui.